Olá pessoal, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Faz muito tempo que eu não falo essa frase. Pra quem não me conhece, e eu sempre odiei falar essa frase, como se as pessoas tivessem obrigação ou devessem me conhecer. Meu nome é Luana, e até uns 10 anos atrás eu produzia conteúdo literário aqui pra este canal no YouTube e para o Instagram. E eu adorava fazer isso. Era algo que me fez muito feliz durante o tempo em que eu me dediquei a isso, que me deu muito retorno, não só financeiro, me fez conhecer pessoas, me fez viver experiências muito legais, muito incríveis. Fui muito feliz fazendo isso durante o tempo que eu me dediquei. Não me lembro exatamente quando que eu comecei a focar só em livros, mas eu tinha um blog desde 2015. Em algum momento eu percebi que eu queria falar de livros, apesar de ocasionalmente eu trazer assuntos da minha vida pessoal e falar de outros temas. O meu foco principal era em livros, porque ler sempre foi uma das minhas maiores paixões, uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Mas em 2021 eu estava num momento muito delicado da minha vida pessoal, eu estava caminhando para o fim da graduação, estava num emprego que não me fazia bem e apesar de o Instagram e o YouTube serem algo que eu gostava muito de fazer, que me deixava muito feliz, eu sempre fui muito perfeccionista, muito exigente comigo mesma. Eu gostaria de dizer que com o tempo eu me flexibilizei, mas não é verdade, não me tornei uma pessoa flexível com o tempo, eu acho que eu me tornei ainda mais rígida comigo mesma. Tudo isso, essas questões da minha vida pessoal, com essa exigência que eu tinha comigo mesma para entregar um conteúdo bom, para tirar fotos boas, para gravar vídeos legais, tudo isso junto culminou em um cansaço muito grande, que na época foi demais para mim. Então, eu fui parando de produzir conteúdo literário aos poucos, até que em algum momento eu parei completamente. E eu não me arrependo de ter feito isso. Foi importante para mim poder me dedicar a outras coisas da minha vida, me aprimorar mais em outros aspectos da minha vida. Concluí a graduação, hoje eu estou fazendo 2 pós-graduações, o que eu ainda acho que é um pouco de loucura eu ter feito isso, mas eu quero terminar essas 2 pós-graduações até o ano que vem para poder começar uma outra, que eu tenho interesse, que daí eu quero me dedicar só a ela. Enfim. Há umas semanas atrás eu comentei com a minha amiga, falei, lembra de quando eu fazia conteúdo pro Instagram? E daí ela falou que sim, e que era muito legal que eu fazia aquilo porque eu gostava, porque me deixava feliz. E ela falou que seria legal se eu voltasse a fazer isso, mas tentando me cobrar menos do que eu me cobrava naquela época. Por isso que, inclusive, eu decidi começar a tentar gravar este vlog para o YouTube e não para o Instagram, porque o Instagram era algo que me pilhava muito. Eu queria muito produzir fotos perfeitas e vídeos perfeitos e deixar tudo extremamente combinadinho. E no YouTube, querendo ou não, eu tinha um pouco mais de flexibilidade, porque eram vlogs e os vlogs nem sempre vão sair da forma como eu esperava. Ainda não sei se algum dia eu vou voltar a produzir conteúdo para o Instagram, até porque o que eu vejo hoje é que a forma de produzir conteúdo mudou um pouco desde 2021 para cá. Eu acho que hoje em dia as coisas são muito mais rápidas, graças ao TikTok. Então, não é mais tanto vídeos de pessoas falando, muitos stories das pessoas comentando dos seus livros e textos grandes em publicações no Instagram. São vídeos rápidos pro TikTok, de 15 segundos, das pessoas fazendo trends e tudo mais. Mas o YouTube ainda é uma rede social que eu consumo conteúdo literário. Eu adoro vídeos longos, adoro ouvir as pessoas falando sobre as suas leituras, sobre suas opiniões, sobre livros. Então, pode ser que eu volte a gravar vídeos aqui para o YouTube, mas ainda não tenho nada decidido com relação ao Instagram. Pelo menos o Instagram, como ele era naquela época. O nome desse canal é A Garota que Bebeu a Lua. Ainda não sei se isso vai mudar ou não, até porque não sei se faz mais tanto sentido com a minha pessoa hoje. E o Instagram era Bebeu a Lua. Se eu não me engano, o Instagram tá privado. Eu deveria deixar ele aberto para as pessoas, mas eu não sei ainda. Não tenho nada decidido. Eu só sentei aqui e comecei a gravar antes que eu perdesse a coragem. Um dos motivos de eu ter pensado em voltar a gravar foi essa conversa que eu tive com a minha amiga. E realmente, quando eu paro para pensar no quanto me fazia feliz
tudo isso aqui, sabe? Esse canal e a interação que eu tinha com as pessoas e poder falar minhas opiniões. Quando eu penso nisso, eu sinto uma nostalgia muito grande. Sinto uma saudade muito grande. Mas um outro motivo pesou até um pouco mais do que isso desse sentimento de nostalgia. Eu posso dizer que nunca houve um momento da minha vida como esse que eu tô agora com relação às minhas amizades. Eu fui uma criança sem amigos, fui uma adolescente sem amigos. Eu só fui realmente conseguir fazer amigos na minha fase adulta, e muito mais porque as outras pessoas se esforçaram muito para se aproximar de mim do que eu me aproximar delas, porque é muito difícil para mim interagir com as outras pessoas. Daqui a pouco eu falo um pouco mais dessas dificuldades. Hoje eu posso dizer que eu tenho amigos verdadeiros. Não são muitos, mas eu prezo muito pelas minhas amizades que eu tenho hoje, sou muito agradecida. Mas, ao mesmo tempo que eu me sinto muito feliz com as minhas amizades, eu tenho um sentimento muito parecido com a personagem Jo March do filme Adoráveis Mulheres. Tem uma cena em que ela conversa com a mãe dela, que ela fala que ela sempre foi muito feliz com a família dela, mas que ela se sentia muito sozinha. But I'm so lonely. É difícil encontrar pessoas que falam sobre esse sentimento de se sentir sozinho, mesmo você tendo pessoas à sua volta que te apoiam e que estão ali disponíveis para você. Eu me sinto muito solitária a maior parte do tempo, porque eu tenho muita dificuldade de expressar as coisas que eu sinto para as pessoas. Quando eu vou tentar falar, eu travo. Eu acho que eu conseguia me expressar pelo menos um pouquinho aqui no YouTube, porque mesmo que eu esteja me expondo para outras pessoas, ainda assim eu tô aqui sozinha no meu quarto conversando com uma câmera. Dá a falsa sensação de que é como se eu tivesse, não sei, talvez fazendo uma espécie de diário, sabe? Que ninguém vai ter acesso, mas as pessoas vão ter acesso. Eu pensei em voltar a gravar esses vídeos para trabalhar um pouco mais essa questão de me expressar, para ver se eu consigo melhorar um pouco isso, me expressar melhor para as pessoas, expor as coisas que eu estou sentindo aqui, para depois conseguir levar isso para outros contextos da minha vida, para talvez conseguir me expressar melhor com os meus amigos, ser mais honesta com relação às coisas que eu sinto, que é algo que eu não consigo fazer e que me gera uma sensação de solidão muito grande, o que é um pouco triste, que faz eu me sentir culpada, na verdade, porque eu penso nos meus anos de escola e na minha infância, do quanto eu vi as outras pessoas conseguindo interagir tão bem umas com as outras e tendo amizades, e eu desejava aquilo, mas eu não conseguia ter, porque uma série de fatores. Uma série de fatores, coisas que eu gostaria de dizer que eu estou trabalhando na terapia, mas a verdade é que é um pouco difícil para mim também manter uma constância na terapia, justamente por causa disso, não consigo me expressar e tudo mais. É um pouco hipócrita da minha parte, porque eu sou psicóloga, mas é a verdade. Estou sendo completamente honesta aqui. Tenho dificuldades para me abrir até mesmo para minha psicóloga, que é uma pessoa com qual eu deveria ter uma relação super direta, honesta, né? Às vezes eu não consigo ter, assim como não consigo ter com meus melhores amigos. Não sei quem vai assistir esse vídeo, se são pessoas que acompanhavam o meu conteúdo na época que eu produzia, ou se são pessoas novas, mas já que eu fui um pouco honesta nos últimos minutos, talvez eu possa ser um pouquinho mais honesta. Algo que aconteceu comigo esse ano, mas que é uma coisa que eu penso há muitos anos, mas que eu só fui tomar coragem realmente para correr atrás esse ano, é que eu fui diagnosticada com autismo, transtorno do espectro autista, autismo nível 2 de suporte, e o autismo, com certeza, contribuiu para a minha dificuldade de interagir com as pessoas e de formar laços com as pessoas, porque as pessoas não me entendiam e eu não conseguia me fazer ser entendida, eu não entendia as outras pessoas. Todo mundo sempre foi muito impaciente comigo. Eu penso nisso já há alguns anos,
porque desde que eu descobri o que era o autismo, eu comecei a pensar que talvez as dificuldades que eu tive ao longo de toda a minha vida se devessem por causa disso, mas ao mesmo tempo eu também tentava tirar essa ideia da minha cabeça, porque eu sentia como se eu estivesse tentando atrair atenção, sabe, pra mim mesma, procurando alguma coisa ali, sendo que não tinha nada. Eu pensava, não, eu sou uma pessoa um pouco esquisita, e as pessoas não gostam de quem é esquisito. Mas meu antigo psiquiatra, ele falou, mas você tá tentando chamar a atenção de quem? Se isso te causou e te causa tanto sofrimento até hoje. E é mais pra verdade, fiz tudo que eu tinha que fazer, passei por todo o processo de avaliação psicológica, fiz exames e aconteceu. Eu fico um pouco triste às vezes. Eu acompanho autistas adultos nas redes sociais falando que se sentiram aliviados depois que receberam o diagnóstico, que se sentiram felizes. E uma parte minha até ficou um pouco feliz por ter uma explicação de por que tantas coisas na minha vida me causaram tanto sofrimento e uma explicação de por que eu tenho dificuldade em algumas áreas da minha vida. Mas grande parte de mim se sentiu muito triste, porque eu só conseguia pensar em todas as dificuldades que eu tinha na minha vida e de que, por mais que esse diagnóstico explicasse, não tinha mais nada o que fazer. Os estragos já foram feitos. A minha visão de mim mesma não é uma visão muito boa. Eu sei, tenho plena consciência disso. Não é uma visão muito saudável, a forma como eu me vejo. Não vou falar dela aqui agora, porque senão vai ficar muito melancólico esse vídeo. Talvez voltar a gravar aqui seja uma forma também de eu conseguir trazer à tona, nem que seja por meio dos livros que eu leio, assuntos que são muito sensíveis pra mim e encontrar pessoas que passaram pela mesma coisa. Uma forma de acalentar um pouco o sofrimento da minha eu do passado. Falei demais, já tem aqui quase 15 minutos de arquivo bruto, eu tô vendo aqui. Mas esse daqui ainda vai ser um canal de livros, então eu quero falar um pouco sobre a minha leitura atual, mas antes eu quero falar sobre uma série de livros que eu terminei hoje e que eu fiquei muito feliz por ter terminado, muito, muito feliz. E um pouco triste também, um pouco melancólica, mas eu adorei. Atualmente, o meu hiperfoco é Percy Jackson. Quando eu falo Percy Jackson, é todo o Riordan verso. Começou no final do ano passado, bem um pouquinho antes de a série estrear, então foi incrível poder acompanhar o lançamento da série e ler os livros. Eu já li a primeira saga, que é Percy Jackson e os Olimpianos, já li Os Heróis do Olimpo, que é a segunda saga, e hoje, quando eu falo hoje, é literalmente hoje, tipo, há 4 horas atrás, eu terminei de ler As Provações de Apolo, que é a terceira saga acho que eu posso dizer do panteão grego, porque o Riordan verso tem também As Crônicas dos Kane e Magnus Chase, que eu ainda não li, mas que eu pretendo ler. Terminei de ler, fiquei muito feliz, apesar de ter tido alguns percalços entre o primeiro e o último livro. Tem algumas coisas que me incomodaram um pouco na saga, principalmente algumas repetições, porque eu acho que é o maneirismo do Rick Riordan na escrita. Ele tem isso de colocar o personagem pra dormir e sonhar. Isso acontece muito ao longo dos livros. Eu não tinha sentido isso nas outras sagas, mas aqui ele faz muito isso. Só que, ao mesmo tempo, foi uma experiência de leitura muito, muito, muito legal. Não tanto quanto foi a primeira saga, porque Percy Jackson e os Olimpianos ainda é minha saga favorita do Riordan verso. Chorei lendo, principalmente o terceiro livro, que é O Labirinto de Fogo. Quem leu provavelmente sabe por que eu chorei, mas assim, chorei muito. Chorei muito, muito, muito. Ai, eu nunca vou perdoar o Rick Riordan, eu quero ele na cadeia. E chorei lendo o último livro também, por coisas que aconteceram no terceiro livro, mas porque me deu um sentimento de melancolia muito grande. Por mais que tenha um final feliz, porque é do Rick Riordan, ele vai dar finais felizes pra gente. Terminei o livro melancólica, então terminei o livro chorando. A última parte do livro, as últimas frases, me fizeram chorar, me deixaram toda arrepiada. Mas foi
Foi incrível. Apolo agora é um dos meus deuses gregos do Riordanverso favoritos. Não mais do que o meu parente divino, porque depois de ter duvidado muito durante um tempo e de ter acreditado que eu era do chalé de Poseidon, eu finalmente aceitei que eu sou 100% do chalé de Hades, e inclusive estou com a minha camisetinha aqui do chalé de Hades, então eu sou irmã do Nico D'Angelo. Foi incrível acompanhar a jornada do Apolo e as provações de Apolo. Olha, isso aqui tudo é marcação, não sei se dá pra ver, mas tem muitas marcações. Foi incrível, foi incrível, foi incrível. Eu espero que o Rick Riordan esqueça essa ideia de que, é a última saga do panteão grego. Não. Eu quero outra saga do panteão grego. Pode inventar outra coisa aí, que eu tô aceitando. E como eu disse, o Riordanverso é o meu hiperfoco do momento. Então, assim que eu terminei de ler as provações de Apolo, eu já comecei a ler O Sol e a Estrela, que era o livro que eu mais estava curiosa para ler, porque o Nico D'Angelo é o meu personagem favorito de todos os livros que eu li até agora, do Rick Riordan. E eu queria muito saber um pouquinho mais do que se passa dentro da cabecinha toda fodida dele e do relacionamento dele com o Will. Eu li exatas 25 páginas até agora, e até o momento eu estou totalmente convencida de que Nico D'Angelo é uma variante minha. Ou melhor, eu sou uma variante do Nico D'Angelo. Tem uma parte aqui muito boa em que o Will, que é o namoradinho dele, fala: tem certeza que não é transtorno de estresse pós-traumático? E o Nico responde: toda a minha vida é um transtorno. Eu acho isso tão representativo. Eu preciso de mais personagens que tenham esse tipo de humor. Tenho tendências a fazer piadas desse tipo. Do tipo, minha vida tá toda lascada. Não que seja mentira, mas as pessoas geralmente acham engraçado. Não sei porquê, acham que é mentira. Não é mentira. Eu estou muito curiosa pra saber por que temos essas páginas aqui um pouco mais escuras, né? Páginas pretas. Eu ainda tô no começo, obviamente, mas de tudo que eu já li do Nico até agora, ele se tornou não só um dos meus personagens favoritos dos livros do Rick Riordan, como um dos meus personagens favoritos da vida. Eu acho que principalmente no melhor livro do Rick Riordan, na minha opinião, que é A Casa de Hades, ele fala umas coisas, ele passa por algumas coisas que são tão identificáveis para pessoas que sempre se sentiram deslocadas, sabe? Não lembro exatamente das palavras que ele usou lá em A Casa de Hades, mas ele fala que não pertence a lugar nenhum, que as outras pessoas, elas olham para ele como se ele andasse por aí coberto de sangue, algo assim. E isso é tão identificável para quem sempre se sentiu deslocado. E também tem as questões dele com a sexualidade dele, que é outra coisa incrível, eu acho, de que é trabalhada, porque, meu Deus, quantas pessoas LGBTs não se sentem errados, sabe, por serem quem são. Então, eu acho o Nico um personagem incrível, 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 e eu tenho certeza que essa leitura aqui vai ser muito incrível, assim como todas as outras leituras do Rick Riordan vem sendo, com exceção de Segredos do Acampamento Júpiter. Esse livro aí foi totalmente frustrante. Eu achei desnecessário, eu fiquei brava quando eu terminei de ler, porque eu achei esse livro muito frustrante, e até o momento eu tava gostando dos livros extras do Rick Riordan. Tem uma cena em que o Nico tá conversando com o Sr. D, o Dioniso, no caso, e daí ele fala: você pode ser resiliente, mas continua sendo humano. Não há necessidade de se punir com fome só porque você está acostumado com isso. Para sua mente se curar, seu corpo precisa se curar também. E daí eu grifei essa parte porque eu achei muito, muito incrível, muito real. Eu até escrevi aqui: meu psiquiatra me like. Porque o Nico, ele tem isso, né, de não comer quando as coisas estão começando a ficar muito ruins, e eu me identifico com isso. Na verdade, eu nunca tinha percebido isso, que eu fazia isso, mas eu realmente faço. Eu percebi isso quando no final do ano passado eu fui fazer alguns exames e eu percebi que eu tinha emagrecido muito, e daí eu comecei a perceber que realmente eu estava sem apetite, estava tão ansiosa, angustiada, que não conseguia comer. Mas eu estou melhor, tá bom? Estou melhor. E, enfim, de toda forma, eu acho muito legal que o Rick Riordan tenha abrido espaço para esse tipo de discussão aqui nesse livro, que é um livro infanto-juvenil. E, enfim,
eu vou gravando aí as minhas opiniões ao longo dos dias e vamos ver como é que esse vlog vai ficar até o final. Hoje é domingo, então hoje tem House of the Dragon e eu vou ficar lendo até estrear um novo episódio. Aqui tá minha bacia de fandango, porque sim. E essas foram as flags que eu escolhi para fazer as marcações nos livros. Tô usando a minha caneta preta para escrever e o meu marca-texto amarelo. Não sei se... Deixa eu ver aqui alguma página que tá marcadinha, ó. Eu vou fazendo geralmente assim. Quer ver? Aqui tem uma página aqui, ó, com uma letra de uma música. Aqui, ó. Porque eu achei que combinou muito. Enfim. É isso, vou continuar lendo. Cara, tem um personagem que ele morre. Não vou falar qual, mas tem um personagem que ele morre dentro das sagas anteriores. E toda vez que ele é mencionado, eu fico só aquele videozinho. Eu não aceito, eu vou com ele, eu vou com ele. Eu vou com ele, eu vou. Não, eu quero ser enterrado junto. Não pode. Nunca vou superar. Nunca vou superar. Esse daqui é o Dante. É o meu objeto de apego desde os 15 anos. Parece um urso que eu desenterrei de um cemitério pra ficar comigo. Mas, enfim, eu gosto dele mesmo ele sendo velhinho e estando todo xoxo. Enfim, eu acho que não tem nada no mundo dos romances que me deixa mais rendida por um casal do que o respeito pelos limites um do outro. Em mídias no geral, tem muita discussão sobre consentimento em romances com casais onde uma das pessoas foi abusada de alguma forma. Mas eu sinto falta de livros e filmes e qualquer coisa que fale sobre consentimento, não por conta de um background de abuso, mas porque consentimento é importante. Sempre que em alguma história tem casais que têm essa entre aspas, cultura do consentimento, do respeito aos limites do outro, muito claras, sempre vai me pegar, porque eu acho tão importante, sabe? Isso, eu acho tão bom, sabe? É uma forma de cuidado pra mim tão boa, sabe? Tão delicada. Você perceber os limites do outro, saber que o outro tem limite, entender a importância do consentimento, sabe? Pra mim é uma forma de cuidado incrível. E por que eu tô falando disso? Porque eu acabei de ler uma cena, eu não li muito desde a última vez que eu gravei, eu li só 10 páginas, mas em que o Nico teve uns pesadelos, ele tem uns pesadelos bizarros, inclusive as páginas até ficam um pouco mais escuras, sabe, nessa cena do pesadelo dele. E daí o Will chega e ele fala, posso te abraçar? Tudo bem por você? E eu acho isso tão fofo, sabe? Tão cuidadoso. Eu li muitas fanfics nos últimos 2 anos, fanfics de Harry Potter, na verdade, da época dos marotos, que também é um dos meus hiperfocos. Até hoje, ando lendo fanfic até hoje. Mas várias delas têm muito disso, sabe? Dos casais ali da fanfic terem essa questão do consentimento, de falarem sobre a importância do consentimento. Não de uma forma tão artificial, mas de uma forma natural, como eu acho que deveria ser, sabe? Não só com relação a casais, mas em outros contextos de amizade, família também. Respeitar os limites do outro, entender que o outro tem os seus limites. Como eu disse, pra mim é uma forma de cuidado muito bonita, sabe? Enfim, Nico e Will, casalzinho fofo. Ok, algumas coisas pra falar desde a minha última filmagem, que foi no domingo, hoje é terça. Primeiro, eu comprei esse negócio aqui na internet, chegou ontem. É um mordedor. Por que eu comprei isso? Porque, primeiro, eu sinto constantemente a necessidade de estar mastigando alguma coisa. Eu já pensei em ter chicletes na bolsa, só que não funciona, eu masco tudo em 30 minutos. E daí, às vezes, acontece de eu ficar procurando coisas aleatórias pra deixar na boca pra eu ir mastigando, tipo pedaços de plástico. Isso não é legal porque eu posso engolir e morrer. Eu comprei isso aqui,
esse mordedor, pra ver se me ajuda um pouco com isso. E também pra quando eu estiver muito nervosa, porque quando eu tô muito nervosa, eu tendo a deixar essa região aqui, o maxilar, trincado. Então, talvez esse daqui possa me ajudar também. Vamos ver. Eu usei ontem e já deu meio que uma quebradinha aqui na borracha. Então, talvez não seja muito bom. Talvez não funcione, não sirva pra nada. Segunda coisa. Queria ter lido ontem, mas ontem eu não consegui ler muito, porque eu trabalho várias horas do meu dia, e porque eu tinha anotado na minha agenda que era pra eu terminar de ler ontem um artigo de uma das minhas pós-graduações. E daí eu precisei ler ele, e era muito chato. É incrível como eu posso pegar um livro que eu tô gostando muito, e esse livro tem 300 páginas, e eu ler ele em um dia, mas eu levar muitas horas pra ler um artigo de 20 páginas, porque é muito chato, ok? Estudar, no geral, é legal, enriquecedor, mas também é chato às vezes. Estudar é chato. Eu deveria ler um outro artigo hoje também, porque eu vou ter aula da pós nesse fim de semana. Eu tenho aula na sexta, no sábado e no domingo. É um encontrão desse uma vez no mês, então entre a abertura de um novo módulo e o outro, eu tenho esse espaço de um mês que eu posso usar para ler os artigos que eles disponibilizam, o material de leitura que disponibilizam lá para ler. Eu queria muito ler O Sol e a Estrela, daqui a pouco eu falo sobre ele, mas eu preciso ler mais um artigo antes de sexta-feira, então acho que eu vou ler agora. Eu leio aqui no tablet e antes de eu comprar esse tablet, eu ficava falando que as pessoas que diziam que é muito melhor usar no tablet, eu achava que isso era bobagem, que era só desculpa pra gastar dinheiro, mas não é verdade. É muito melhor estudar no tablet, é muito mais prático, muito mais fácil, e é super legal poder ler o PDF e grifar, enfim. E sobre o Sol e a Estrela, eu finalmente, tipo, tô lendo ele há 2 dias, cheguei na página 100, e minha nossa, Nico de Angelo, como pode Nico de Angelo ser eu e eu ser Nico de Angelo? Porque, ai meu Deus, os pensamentos que ele tem são tão identificáveis, acabou de passar por uma parte em que ele reflete um pouco sobre esse medo que ele tem da felicidade, porque ele estava acostumado a ter coisas sendo tiradas dele. Então ele tem muito medo de que essa felicidade que ele tá sentindo agora seja tirada dele, e isso é tão real para pessoas emocionalmente traumatizadas. Eu estou gostando muito, é muito legal. Geralmente os livros do Rick Riordan, eles me divertem muito, me entretêm muito. Eu vejo algumas pessoas falando que tiveram muita dificuldade de ler os livros de Heróis do Olimpo, mas eu lia eles super rápido e eu achava super gostosinho de ler todos os livros, até os que as pessoas falam que são ruins, tipo o primeiro, O Herói Perdido. Rick Riordan, um querido, inclusive eu estou aqui na expectativa de que anunciassem este homem para a Bienal de São Paulo desse ano, porque eu tenho planos de ir, ainda não sei se eles vão se concretizar, mas tenho planos de ir, só que eu estava esperando anunciarem autores internacionais para ver se viria alguns dos que eu gostaria de conhecer, pegar autógrafo. Inclusive eu até sonhei que eu conheci o Rick Riordan na Bienal. Pra ser sincero, eu sonhei com o Rick Riordan 2 vezes esse ano. A primeira foi de que eu conheci ele na Bienal do Livro, e a segunda foi que ele veio aqui na minha casa me trazer os Funko Pops de Percy Jackson pessoalmente. Eu sonhei com isso depois que uma amiga minha brincou. Quando eu mostrei a quantidade de livros dele que eu tenho, ela falou: ah, você nem precisa comprar os Funkos, ele vai vir trazer de presente na sua casa. Enfim, ele não veio trazer de presente na minha casa, infelizmente, então eu vou ter que comprar. Eu só tô tentando encontrar algum lugar seguro pra poder fazer essa compra, porque eu quero muito ter os Funkos da série de Percy Jackson. Vou ler o artigo da pós antes do jantar. E depois talvez eu leia um pouco de O Sol e a Estrela. Eu falei que eu ia ler o artigo da pós, mas antes eu tenho uma coisa legal pra fazer, achei que seria legal registrar. Eu ganhei essas 2 velas de Percy Jackson de aniversário das minhas amigas. Essa daqui é de cupcake azul do Percy, e essa daqui é com o cheirinho do acampamento meio sangue. E eu não acendi nenhuma delas, porque eu fiquei com muita pena, mas eu tento não acumular coisas hoje em dia. Eu tenho as coisas para usar. Então, apesar de eu estar com muita pena de acender, eu vou acender uma delas. E não sei qual das 2 eu acendo. Acho que eu vou acender do cupcake do Percy, porque eu gostei muito mais do cheirinho dela do que do acampamento meio sangue, apesar de ter gostado do cheirinho dessa também. Vamos lá! Aqui estamos. Meu isqueiro para acender velas. Vamos acender. Ai, nervos. Que expectativa.
Acendeu? Acendeu? Geralmente eu não deixo velas acesas por muito tempo, não deve passar de 10 minutos, porque o cheiro começa a me incomodar, porque começa a ficar muito forte. É isso. Agora eu juro que eu vou ler. Hoje é sábado e eu estou tendo aula da pós. Vou ter aula da pós o dia inteiro, mas acabou de entrar no intervalo, o que calhou muito bem porque acabou de chegar encomenda aqui casa. Faz umas 2 semanas que foi o Prime Day. E daí, alguns livros que eu queria entrar em promoção, eu já aproveitei para comprar alguns outros que não entraram em promoção, mas que eu tava querendo já há algum tempo. E hoje chegou alguns deles. Vão chegar todos em caixas diferentes, alguns porque eu não comprei eles juntos, comprei em horários diferentes. Mas tá, já chegou uma boa quantidade aqui, tanto que a caixa tá meio bem pesadinha, tem até uma etiqueta aqui falando pesado. E vamos abrir para mostrar o que eu queria e que entrou em promoção. Não foi uma grande promoção, ele baixou acho que uns R$6. É esse daqui, esse livro do Skinner, que se chama Sobre o Behaviorismo, que eu já queria ler há algum tempo. Foi uma professora da pós que indicou. Nele, o Skinner, que foi um teórico, ele rebate algumas críticas que as pessoas fazem a essa teoria. Daí, como tava barato, acho que eu paguei R$28, falei, já vou comprar. É um livro bem simples, nem tem orelha e as páginas são brancas. Tristeza, gente. Mas tá, chegou. Chegou um dos que eu mais estava animada para ler. Eu estava muito ansiosa para esse livro ser lançado no Brasil. É a continuação de um livro que eu li no passado e que eu amei muito, muito, muito. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado, que é Hate Song, a continuação de Old Song. Eu li Old Song no ano passado. Porque eu já tinha lido um livro desse autor, o T.J. Klune, que foi A Casa do Mar Cerúleo, e eu amei A Casa do Mar Cerúleo, daí eu fui ler Wolf Song e eu me apaixonei também. Meu Deus, foi assim, foi uma semana incrível, porque eu tava lendo esse livro e eu tava amando, 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 amando. Daí a continuação saiu, lá na gringa já saiu todos os livros dessa série, mas a editora Morro Branco tá lançando elas agora. Aqui no Brasil. E, que bonitinho. Veio com o marcador. Ai, gente, sério, Old Song é muito bom. Eu amei. Eu defino como um crepúsculo, só que em vez de vampiros é com lobisomens e gay. Ai, gente, eu tô muito animada pra ler, muito animada, porque eu amei muito, muito, muito o primeiro livro. Esse daqui não tava em promoção, só que como na pré-venda estava quase R$100 e agora ele baixou pra 70, eu falei, vou comprar porque eu quero muito ler esse livro. Outro que eu estava bem animada pra ler e que entrou em promoção, não vou lembrar exatamente o valor, é o Crianças de Asperger, As Origens do Autismo na Viena Nazista. As pessoas já devem ter escutado por aí sobre a síndrome de Asperger. Até uns anos atrás ainda era usado como diagnóstico, como se fosse um grau mais leve de autismo, e hoje nem usa mais essa terminologia de leve ou severo, mas as pessoas que eram diagnosticadas com síndrome de Asperger, elas tinham um cognitivo preservado, mas elas tinham déficits sociais. Não se usa mais síndrome de Asperger como diagnóstico, tudo é autismo, daí tem os níveis de suporte. Aqui vai falar um pouquinho sobre como que surgiu essa síndrome, porque pra quem não sabe, Asperger era o sobrenome de um médico nazista. E eu queria muito ler esse livro, então aproveitei que estava barato e comprei. Vários livros de psicologia, que eu estou muito estudante nos últimos meses, e esse daqui também é de psicologia, que é Princípios Básicos da Análise do Comportamento. Eu comecei a ler esse livro aqui em PDF, só que eu queria ter esse livro em formato físico, então agora eu vou voltar a ler ele aqui nesse formato, grifando no papel, como faziam os antigos. Esse aqui não tava barato, gente. Esse daqui eu só comprei porque realmente eu queria ter este livro. E eu acho muito engraçado o quanto os livros de psicologia são caros, sendo que psicólogo não ganha muito dinheiro. Ai, não! Eles mandaram pra casa errada, eu não vou nem abrir, gente. Esse livro aqui, O Guia Definitivo do Mochileiro das Galáxias, não comprei pra mim, eu comprei pra um amigo, porque esse livro, ele tava com um cupom de desconto que ele saía pela metade do preço, então de R$80 saía por R$40, e um amigo meu queria, mas ele não tinha Amazon Prime, então eu falei que eu ia comprar pra ele, e eu coloquei lá o endereço de entrega pra entregarem na casa dele. Não sei porque entregaram
aqui em casa. Enfim, eu vou deixar fechado e levar pra ele na segunda-feira. Então foi esse o meu pequeno saldo da Prime Day por enquanto, os outros ainda vão chegar. Eu comprei uma graphic novel também, só que não chegou. Fiquei triste porque eu tava curiosa pra ler ela, uma graphic novel chamada Lore Olympus. Eu ouvi as pessoas falando bem, eu espero que eu goste dessa graphic novel. Enfim, quando os próximos chegarem eu mostro aqui também. Agora eu acho que eu vou almoçar e ficar lendo um pouco O Sol e a Estrela até as aulas voltarem. Gente, deu tudo errado ontem, mas também deu tudo certo, eu vou explicar. Eu li alguns capítulos de O Sol e a Estrela, mas daí de tarde, depois que a minha aula da pós acabou, eu fui escrever fanfic. Outro dia, em outro vídeo, eu falo um pouquinho mais sobre isso, sobre esse meu hobby. Mas enfim, fiquei escrevendo fanfic e era o meu plano ficar escrevendo até eu sentir sono e poder dormir. Só que daí o que aconteceu? Eu encontrei uma fanfic de As Provações de Apolo lá no AO3, que é um site gringo de fanfic incrível. Tem um monte de fanfic lá. E eu fiquei quase maluca. Eu falei, meu Deus, eu preciso ler isso daqui agora, neste momento. E fiquei lendo até 3 horas da manhã. É uma fanfic de As Provações de Apolo. Não é muito longa, tem 7 capítulos, umas 30 mil palavras, então eu consegui ler ela ali em umas 4 horas. E ela era muito boa! Muito boa! Nessa fanfic, basicamente, Apolo decide que vai destronar Zeus. Que Zeus não tem mais que ser o rei do Olimpo, e eu concordo plenamente com ele. Zeus é terrível, é o pior deus do Riordanverso. Eu lamento muito aí pra quem é do Chalé 1. Zeus é terrível, eu detesto ele, odeio muito. E a fanfic vai contar essa história. E é muito boa, gente, é muito boa. Vou deixar um print aqui com o título. Eu gostei muito. Eu adorei ver Apolo agindo como um pai com os filhos dele. Eu achei muito fofo. E tem umas cenas muito boas, é muito bem escrita. Eu adorei. E daí eu decidi que eu preciso traduzir essa fanfic e formatar pra poder imprimir ela em formato físico. É uma coisa que eu faço às vezes quando eu tenho tempo ou quando eu quero muito ter uma fanfic em formato físico, porque dá muito trabalho, principalmente se eu vou fazer o processo de traduzir e depois de formatar, já é outro BO também, porque formatar dá muito trabalho também. Enfim, eu já fiz isso antes com fanfics de Harry Potter, mais especificamente fanfics dos Marotos. A primeira que eu fiz foi essa daqui, que se chama O Guia de Remus Lupin para um Namoro Bem-Sucedido, que é uma fanfic of-star, que é o casal Remus Lupin e Sirius Black. É uma fanfic de universo alternativo. E é muito fofinha essa fanfic. Ela já estava traduzida, então eu só peguei ela e formatei. E ficou muito bem formatadinho, tá? Não ficou assim perfeito nem nada, mas eu acho que ficou bom. Daí fiz essa capa aqui, nesse modelo de capas da Penguin. Imprimi e já li, já fiz um monte de marcação, é uma das minhas fanfics favoritas. E a outra fanfic que eu fiz isso foi uma fanfic da Era dos Marotos, que é como se seguisse o canon de Harry Potter, então segue os livros oficiais. Eu acho que é uma das melhores histórias que eu já li na minha vida, é a minha fanfic favorita e é uma... Nossa, escrita incrível, maravilhosa, que é O Último Inimigo. A autora, pelo que eu vi ontem no Tumblr, ela acabou de publicar o livro 2, que eu ainda não li, porque essa daqui eu inventei de fazer a formatação depois que eu já tinha terminado de ler, então eu li essa fanfic 2 vezes. Então eu tô planejando começar a ler o livro 2, né, porque a autora falou que vão ter 4 livros, e nisso que eu vou lendo, eu vou traduzindo. Mas eu fiquei muito orgulhosa disso daqui, porque é muito grande, gente, sério. Traduzir isso daqui deu muito trabalho. Demorou muito, são quase 700 páginas. Formatar também deu muito trabalho, mas foi assim... Quando isso aqui ficou pronto, eu fiquei tão feliz, porque... Como eu disse, é uma das minhas histórias favoritas. É maravilhoso. E se você acha que fanfic não é literatura, não é livro, você tá completamente enganado. Você precisa ler isso daqui, sério. Eu acho que todo fã de Harry Potter que gosta da história dos Marotos, que se interessa, iria amar isso daqui, porque tem vários pontos de vista, os personagens, eles são muito coesos, tem política, tem diversão, enfim, é incrível. E, eu amei fazer isso. Coloquei algumas fanarts também no meio. Essa daqui é do Snape. Eu vou pegar uma fanart melhor pra mostrar. Olha essa daqui do Sirius e do Regulus. Enfim, eu peguei essas duas aqui só pra mostrar.
E quero fazer isso também com essa fanfic de As Provações de Apolo. Acho que vou tentar fazer isso essa semana, porque como é uma fanfic mais curta, vai dar menos trabalho. Enfim, eu tava editando o vlog ontem e eu vi que tava com uns 40 minutos, então eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada pra quem assistiu, espero que vocês tenham gostado de acompanhar aí a minha semana de leitura. Vou tentar gravar recorrentemente esses vlogs. Por favor, deixem nos comentários coisas que vocês gostariam de ver aqui no canal, agora que ele está tecnicamente de volta. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição o meu e-mail de contato. Ainda estou me organizando, não sei exatamente o que eu vou fazer, se eu vou ter outras redes sociais e tudo mais. Mas, enfim, se vocês gostaram do vídeo, por favor, curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem e é isso, gente. Tchau! I try to be perfect, try to be worth it, seems a part of